Amém? Meus irmãos, nós estamos estudando o livro de 1 Timóteo. Hoje focaremos nos 8 primeiros versículos do capítulo 2. Mas, ao invés de nós lermos todos de uma vez, o que veio ao coração também é que nós fizéssemos isso de uma forma diferente. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, seja no celular, seja física, capítulo 2 da primeira carta de Paulo a Timóteo. E nós vamos nos focar, meus irmãos, nos 8 primeiros versículos. Estamos estudando uma revista, né? Não sei se o Andrei pode colocar lá a revista, por gentileza. Ela está disponível lá no grupo também, que tem a ênfase dada em multiplicando discípulos, o legado de Paulo a Timóteo, esse material produzido pelo pastor Davidson Pereira de Freitas, da Igreja da Convenção Batista Fluminense. Tem nos abençoado muito. Edição 87, né? Um material bastante lindo, muito bem feito, muito atrativo. A partir da página 41, caso você queira também seguir. Mas eu queria convidar você, meus irmãos, a nesses 5 primeiros minutos, nós fazemos uma leitura orante. Que é você, então, na sua Bíblia, com bastante calma, ler com calma esses 8 primeiros versículos do livro de Timóteo. E daqui uns 5 minutinhos, eu vou pedir para o Andrei colocar o link daquela música, Andrei, por gentileza, para que ela possa nos conduzir em oração. Nós vamos falar sobre isso, né? Falar sobre oração. E eu tenho aprendido com os meus pastores que a matéria da Bíblia, ela nunca foi teoria. Ela sempre é prática, sempre deve nos levar a uma prática. Então nós vamos nesse momento em silêncio, né? Cada um na sua versão da Bíblia, ler de 1 a 8 do capítulo 2 de 1 Timóteo. Quando eu der o sinal, Andrei, daí você coloca a música, por gentileza, ao final. Saber quem tu és, teu poder, tua glória, eu me inclino a teus pés, Senhor. Por saberes
quem sou, meu sofrer, minha história prova o meu coração, Senhor. Ainda nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Doce mistério, o teu amor por mim. Nasce o sol, nasce a luz, nasce em mim. Nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. E é tão bom saber que estás aqui, Senhor, Senhor. João Alexandre e suas poesias cantadas, né? Meus irmãos, o tema da lição 3, ela fala o poder da oração e a vida íntegra no discipulado. A gente fez alguns slides, na verdade, pedi para a nossa amiga inteligência artificial fazer, baseado totalmente nos textos da lição da revista que nós estamos nos propondo a estudar. De antemão, eu sei que a segunda parte do capítulo 2 de Timóteo, a partir do verso 10, ela entra num tema bastante polêmico, né? Bastante que demanda um momento especial, fala sobre algumas questões sobre o contexto que Paulo estava encontrando ali em Éfeso, né? Nós não vamos entrar nesse contexto nessas discussões, porque a intenção da revista é falar nesses primeiros 8 versículos sobre essa recomendação que Paulo faz a Timóteo. E daí nós vamos acompanhar juntos, meus irmãos. A carta de Paulo a Timóteo, ela traz esses aspectos fundamentais, né, para a formação de discípulos fiéis e comprometidos. Então, nesse capítulo 2, ele começa já abordando o elemento central na vida de cada cristão e que, na verdade, sustenta todo o discipulado, que é a oração. E, meus irmãos, desconfio, a começar por mim, que o meu conhecimento teológico, o meu conhecimento não é tão grande a respeito da oração. E eu vejo isso olhando pela prática da oração na minha vida. E na vida de muitos, né? Infelizmente, nós sabemos que os cultos de oração, isso é uma marca, infelizmente, em muitas igrejas, são os cultos menos frequentados, são os momentos menos frequentados por toda a igreja. A esperança do coração é que os irmãos, a igreja como um todo, não use apenas esse momento para orar, né? Que ela já tenha uma vida ativa de oração e que mesmo que por compromissos, por trabalho, por algumas dificuldades, pela rotina, né, a pessoa não esteja nesses momentos em que a igreja se reúne coletivamente para orar, ela tem uma vida ativa de oração. E uma coisa que eu acho bastante interessante, Leonard Ravenhill, né, um teólogo, ele me chamou a atenção num dos livros que ele fala assim que os discípulos de Jesus, eles viram muitas coisas.
eles viram Jesus fazer muitos sinais e muitos milagres. E talvez alguns deles pudessem querer pedir, falou: Jesus, né, me ensina a multiplicar pães, né? Já pensou ter essa habilidade? Me ensina. Pedro, ele não disse isso, mas foi o único ser humano, né, humano mesmo, que ainda que por alguns pequenos metros, andou por sobre as águas. Mas o que cativou o coração dos discípulos e o que motivou os discípulos olhando para Jesus, sobre a dinâmica de vida de Jesus, e motivou eles a fazerem um pedido foi: Senhor, ensina-nos a orar. E eu já começo com essa sustentação, com essa frase, meus irmãos, porque oração é uma matéria que eu creio que nós, desse lado da eternidade, nunca vamos nos formar completamente, né? Quis Deus, pela sua graça e misericórdia, como resposta de oração, que tivéssemos por 27 anos um pastor apaixonado por esse tema. E quis o Senhor nos trazer, por resposta de oração, pela seriedade com a qual eu creio que a igreja orou, por graça e misericórdia, também nos trazer um pastor apaixonado por oração. Quem já pôde estar com ele em alguns momentos, em outras reuniões, em outros momentos, até em outras igrejas, já experimentou como é bom e significativo ter esse entendimento que a oração, meus irmãos, ela, como diz alguns teólogos, ela é o oxigênio da alma. Então, sem oração, absolutamente nada pode se sustentar por si mesmo. Existem muitos aspectos sobre a oração, né? Na música do João Alexandre, ele fala sobre iniciar todas as manhãs na presença do nosso Deus. O autor de John Bunyan, né, autor do famoso livro O Peregrino, se eu não me engano, ele diz que se nós não encontrarmos a Deus pela manhã, não decidirmos ter encontro com o Senhor pela manhã, dificilmente nós vamos ter momentos onde a gente consiga encontrá-lo ao longo do nosso dia. Isso, quando ele disse, já era uma sociedade do passado, já, né, não com tanto ativismo como a gente tem hoje. A propósito, fazer um parênteses aqui a respeito daquilo que o pastor falou sobre a conferência. Se vocês viram o tema, né, descansando em meio às turbulências da vida. Então, a proposta que o pastor Libaldo traz para nós é fazermos uma reflexão, se de repente nós estamos nos engajando em muitas coisas, que talvez aos nossos olhos sejam boas, mas talvez por uma falta de intimidade com o Senhor, por uma falta de percepção e direção do Espírito, muitas delas estejam roubando a nossa energia, nos fazendo ficar cansados e insatisfeitos, né? Como eu tenho dito, que muitas vezes o problema acho que não é o cansaço em si, quando você gasta a sua energia fazendo algo que o satisfaz, que o traz alegria, né? A gente vê isso muito na tenda, né? Como eu falo, a gente chega bastante cansado, mas muito cheio de vida, muito pulsante, né, com relação àquilo que o Espírito Santo faz em nós e através de nós. Então fica aqui o convite, orem para que seja um momento muito significativo. Paulo chama atenção sobre a importância também, meus irmãos, que essa vida de oração resulte numa conduta íntegra e santa e que seja testemunho vivo da transformação que o Evangelho promove. Aqui nós estamos falando, meus irmãos, sobre o modelo, se eu posso dizer assim, mais fantástico que Deus trouxe para o crescimento da sua igreja. Que é o modelo 1 a 1, né? 1 por 1, 1 a 1. O modelo a forma como nós podemos e devemos, né, pelo chamado que ele faz em Mateus 28 a todos os seus discípulos, para que a nossa vida transborde na vida do outro. A nossa vida, ela alcance o outro. E, meus irmãos, é um modelo que nos traz bastante responsabilidade. Por quê? E por isso Paulo vai dizer que a oração, né, em Timóteo também precisa ser consonante com a sua conduta, porque o modelo mais pedagógico é o exemplo. Então, assim, o desafio do discipulado, ele nos traz essa percepção de que não há outro modelo, senão o exemplo. Eu acho que depois que eu fui pai, isso eu descobri com um pouco mais de ênfase também, né? Não adianta, no nosso
naquela pessoa que nós estamos discipulando, nós falarmos uma coisa e ele, nas nossas vidas, viver outra. E quando a gente fala isso, meus irmãos, a irmã Nídia trabalhou muito bem isso na aula passada, é um desafio porque nós não somos perfeitos. E essa sinceridade, essa transparência precisa acontecer, né, entre a vida daquele que está discipulando e a vida daquele que está sendo discipulado. Mas isso não pode, de modo algum, assim, ser uma justificativa para que aquela pessoa continue cometendo os mesmos erros, aquela pessoa continue andando com falta de maturidade. Então ele diz assim, de que discipular significa cultivar uma vida em constante comunicação com Deus, reconhecendo Jesus Cristo como seu único mediador e vivendo em humildade e santidade. Aqui, um trecho da revista que fala assim, a transformação da sociedade começa pela oração e pela integridade do povo de Deus. Pode passar, por gentileza? Meus irmãos, nós temos 2 microfones, tá, que estão lá com o Josias. Se você quiser contribuir, colocar um ponto de vista, por favor, fique à vontade. Levante a mão e a gente vai... Essa aula é para isso mesmo, viu, gente? Os objetivos dessa lição: apontar, então, que é a oração que sustenta o discipulado, que a vida íntegra, ela precisa confirmar o Evangelho e que um discípulo de Jesus reflete Cristo em um mundo hostil. Discipular, então, como eu falei, é viver em constante comunicação com Deus. Quando Paulo escreve isso, né, Timóteo ministrava ali em Éfeso, que era um centro comercial e religioso da Ásia Menor, muito conhecido pelo templo de Ártemis, como a irmã Nídia já trouxe aqui. E essa igreja estava enfrentando sérios problemas de divisões, imoralidades e falsos ensinamentos que estavam ameaçando o testemunho da própria igreja. Paulo orienta Timóteo a priorizar a oração e a vida santa como resposta a esses desafios, enfatizando que a transformação da sociedade começa pela oração e pela integridade do povo de Deus. E aqui, meus irmãos, é mais um chamado que nós temos, porque... vou dar um exemplo do jogo hoje, não é um problema social da nossa nação, mas é impressionante como... No nosso país, nós temos 200 milhões de técnicos de futebol, 200 milhões de pessoas que têm a receita pronta, a escalação pronta, talvez aí 200 milhões de pessoas que desconfiaram, né, quando ele manteve o Casimiro e colocou o Martinelli, no fim dá certo, daí eu vi alguns memes brincando, né, falei, é por isso que ele tem 5 Champions e eu estou aqui. Mas assim, é impressionante como nós, muitas vezes, como sociedade, e a internet se transformou nesse local onde todas as soluções para todos os problemas você encontra. E muitas vezes há essa ênfase, esse ímpeto de nós apresentarmos essas soluções, né? E muitas vezes nós entramos nesse discurso de transformação coletiva, que o governo deveria ter algumas iniciativas, de que a Câmara dos Deputados deveriam ter algumas iniciativas, de que a liderança da igreja no Brasil deveria ter alguma iniciativa, mas a gente olha a palavra de Deus e o Senhor nos chamando à responsabilidade de começar qualquer tipo de transformação, qualquer tipo de mudança, a começar por nós até cantamos isso, né, naquele famoso hino, a começar em mim, quebra os corações. Então, meus irmãos, Paulo, ele vai dizer a Timóteo que sem esse testemunho, sem essa vida de oração que sustenta e o faz vencedor sobre as crises, sobre os pecados, sobre as dificuldades, essa vida na direção do Espírito, né, que não o imuniza dos problemas, mas o capacita a enfrentá-lo, ela não blinda, mas ela nos traz esse convite para que nós vivamos uma vida de dependência do Senhor e que a gente possa, assim como Timóteo, perpassar pelos problemas. E Paulo coloca então para Timóteo, orientando ele a respeito do culto também, para que, olha lá no versículo 1, né, do capítulo 2. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos, em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção
e santidade. Então, assim, não é errado nós termos esse coração revolucionário que pensa, que deseja, que não se contenta com uma sociedade injusta, né, com uma distribuição de renda injusta, mas o desafio que nós temos é que antes de qualquer coisa, né, o termo usado aqui é em primeiro lugar, em grego, proton panton, né, antes de tudo e em primeiro lugar, o nosso chamado é para que nós dobremos o nosso joelho, é para que nós façamos orações, petições e intercessões. E, meus irmãos, aqui fica esse chamado para nós. Hoje, né, estamos aqui com a nossa igreja em tema de missões estaduais. Você está vendo lindas bandeiras de alguns dos municípios do nosso estado. Eu desconfio que muitos de nós ainda não tenhamos percebido o valor e o poder que o Senhor nos chama através de uma vida de oração. Há um termo na teologia que chama que o Senhor é o regente, né, de todo esse mundo. E quis Ele, pela sua soberana vontade, fazer da sua igreja, dos membros da sua igreja, dos seus filhos, co-regentes. É um mistério, meus irmãos, que um Deus que é soberano opte por fazer muitas coisas em resposta à oração dos seus filhos. E nós precisamos ter esse entendimento de que a oração, de fato, meus irmãos, muda realidades, pode mudar realidades, né? E que se, porventura, você orou com fé, né, isso que a palavra diz, você pediu que a vontade do Senhor, ela se manifestasse, nós podemos tranquilizar o coração, que ainda que a resposta para a nossa oração seja um não, nós vamos entender então, que esta é a vontade do Senhor e vamos tranquilizar o nosso coração, porque Ele sabe das coisas que nós não sabemos, né? Eu acho interessante quando ele diz lá em Jeremias, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. E eu acho interessante ele falar esse eu é que sei, porque outro dia numa devocional deu uma ênfase nessa eu é que sei, me chamando a atenção quase como, escuta, eu sei que você pensa que você sabe, mas deixa eu te falar, eu é que sei. Só esse termo, né? Eu é que sei. Porque muitas vezes as nossas orações, a gente acha que a gente precisa, assim, lembrar o Senhor, né? Deus, assim, não sei, né? Talvez o Senhor esteja ocupado, preocupado, eu não sei, mas talvez o Senhor não esteja, né, percebendo o que está acontecendo comigo. Eu queria lembrá-lo a respeito disso. Eu sei que Deus entende, Ele conhece as nossas fragilidades, a nossa fraqueza, mas a nossa oração precisa ser uma oração de fé, de um Deus que já sabe de todas as coisas. Essa foi uma das perguntas, né, que o Eduardo me fez. Eu achava, ainda acho, né? Graças a Deus temos um teólogo na família que eu teria que fazer teologia só para responder as perguntas do Eduardo. A irmã Sônia foi professora dele por algum tempo, sabe dessas perguntas. Então um dia ele falou, pai, se Deus sabe todas as coisas, por que eu preciso orar? E uma das respostas, né, orando, meu Deus, me ajuda, foi ter esse entendimento. Eu falei, filho, às vezes a gente já viu, já sabe, por exemplo, que você fez alguma coisa, né? Mas a gente pergunta, falou, nossa, naquela frase do pai, da mãe, principalmente da mãe, que vem com aquela pergunta assim, né? Quem foi que fez isso? Né? E dependendo do teor da voz, né, você já... Né, toda criança já treme, já vai pensar em 1000 desculpas, né? Então eu expliquei para ele assim, mas o nosso desejo é que você compreenda, né? A gente já sabe muitas vezes que foi você, ainda que talvez inicialmente não negue, aliás, ele negue, perdão. E daí eu falei para ele, né, isso é um padrão, né? O primeiro homem que cometeu um erro, ele já disse que a culpa não era dele, né? A culpa foi da companheira. Na verdade, a culpa foi de Deus que deu a companheira, né, para ele, já tem essa tendência. Mas que, mesmo sabendo de todas as coisas, aliás, mesmo sabendo daquilo que ele fez, a iniciativa é que ele tenha essa compreensão do porquê que ele fez, né, e que, baseado na consequência, porque todas as ações têm consequência, ele possa crescer e amadurecer. Mas aqui Paulo, meus irmãos, vai dar essa ênfase, né, que a primeira e mais importante atitude do discípulo para promover a paz e a justiça no mundo é que você, como discípulo, aqui Timóteo, aqui toda a igreja, seja levada a clamar, a orar. Isso traz um ensinamento para nós, né? Esse é um ano
sempre, né, todos os anos de eleição, há muitas questões que afetam a igreja, mas nós precisamos olhar para a Bíblia e entender aquilo que ela fala para nós. Que nós precisamos descansar o nosso coração, gastando toda essa energia, toda essa insatisfação, muitas vezes, dobrando o nosso joelho, orando e clamando e entendendo que, baseado naquilo que Romanos 12 diz, toda autoridade vem e é vontade do Senhor para a vida. Então nós precisamos, e ali em Romanos ele vai dizer, seja para abençoar uma nação, ou seja para discipliná-la, né, quando se faz necessário. Mas nós precisamos ter esse entendimento, meus irmãos, que antes da gente falar, antes da gente apresentar soluções para as questões, antes de nós bradarmos ao mundo, né, o que precisa ser feito, nós precisamos clamar. Aqui, quando ele diz a primeira coisa que nós devemos fazer, né, em primeiro lugar, ele não está dizendo apenas uma ordem cronológica, mas sim uma ordem de prioridade. E aqui uma frase bem forte, meus irmãos. A oração não é um apêndice da vida cristã, mas uma parte vital, imprescindível, e que deve receber de todos nós a devida importância e prioridade. Orar por todos, incluindo aqueles que estão em posições de autoridade, é um ato que demonstra maturidade espiritual e compromisso com o bem comum. E aqui a frase que está ali, pode passar, por favor? Tocamos o mundo inteiro com as nossas orações. Tocamos o mundo inteiro com as nossas orações. Então, ter essa percepção dessa corregência que nós temos enquanto igreja, quis o Senhor que nós fôssemos participantes desse processo de ação dele nesta terra. No entanto, esse chamado é para que nós vivamos uma vida em completa orientação, em completa direção do Santo Espírito dele. E, meus irmãos, olhando para a história da Bíblia, olhando para a nossa vida, a gente percebe assim que Deus, na sua graça, ele providenciou todas as coisas. Então, existe uma palavra forte ali em Romanos 1, chamada indesculpáveis. E eu creio que, de fato, meus irmãos, infelizmente, pelos relatos bíblicos, haverá muita dor, né, na volta de Cristo, muita dor naqueles que não confiaram suas vidas a Cristo, mas não haverá desculpas, porque assim, o Senhor nos criou, né, de um modo, segundo a palavra, perfeito. Nós somos vistos e conhecidos pelo Senhor quando nem formas ainda tínhamos no ventre das nossas mães. E se você ler Efésios, no capítulo 1, principalmente de Efésios, vai falar uma série de coisas que o Senhor fez e que não teve participação direta de nós. Então ele providencia, ele diz que nós temos acesso a todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais, algo que nós precisamos, em oração, procurar entender, procurar se apropriar dessa promessa, dessa palavra. O Senhor nos formou, nos criou, nos sustenta, nos preserva, né, muitas vezes, quando estamos ainda no tempo da ignorância, vivendo uma vida desregrada. O Senhor nos dá oportunidades, o Senhor revela a verdade que é Jesus Cristo, o Senhor nos convence do pecado, o Senhor nos salva em Cristo. E não fosse obstante, Ele deixa o seu Espírito Santo para nos capacitar a todo e qualquer desafio que nós podemos enfrentar. Então, de fato, meus irmãos, é forte, mas de fato não haverá desculpas para aqueles que, infelizmente, fizeram suas escolhas e Deus as respeita a ponto de deixá-los. E o pior, acho que o pior que eu vi na palavra até hoje, é quando realmente o Senhor entrega o homem, entrega a humanidade a si mesma, né? Ela por si só, isso já faria com que toda a sociedade se destruísse. Paulo destaca que o propósito da oração é que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. O Deus que governa o mundo quer que seu povo ore em favor desse mundo. E aqui o desafio é que a oração assuma papel de extrema importância em nossas vidas. Eu acho interessante porque quando eu li mais no início da caminhada, achando que o propósito da oração era que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade, eu achava que isso é objeto da nossa oração, que ter uma vida tranquila e pacífica nas nossas orações
era que nós dependêssemos, então, de uma ordem de governo, de uma sociedade em ordem, para que nós tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Isso, em parte, é verdade, mas aqui no estudo o pastor ele começa a falar que essa vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade, ela independe das circunstâncias. Ela independe do que está acontecendo lá fora, porque é uma ação de um coração que, ainda que naturalmente sofra com a influência externa, com as dificuldades, com as má notícias que recebemos, ainda assim, pela ação do Espírito, ela tem uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e essa dignidade. E ele fala isso pelos termos gregos que são usados ali, né? Não vou entrar muito nessa métrica de grego, mas eu achei interessante só para falar, né? Esse primeiro ali, quando fala de vida tranquila, né, refere-se a uma vida sossegada, sem agitações externas. O meu grego não está muito bom, né? Mas segundo o que eu entendi aqui, parece que o termo é éremos, né? Já o outro termo, traduzido como pacífico, o termo eschios, carrega a ideia de serenidade interior e ordem pública. Então, essas qualidades, diz a revista, não indicam essa fuga do mundo, mas sim um ambiente onde a fé possa ser vivida com liberdade, onde a igreja possa exercer seu papel como sal e luz. A oração, meus irmãos, não tem não tem um fim em si mesmo. Ela não tem um fim em si mesmo, mas ela produz, né, pela graça e misericórdia de Deus, um ambiente aonde a evangelização é propícia, onde pode acontecer o discipulado, onde pode acontecer a justiça. Ela é uma força pacificadora. Então, assim, por isso o desafio que nós temos de gastar toda essa energia que muitas vezes nós colocamos, e precisamos também, a palavra nos chama a denunciar a injustiça, a denunciar o pecado, a falar contra aquilo que está errado, mas ela nos chama a fazer isso debaixo de completa oração. Outro termo que ele usa ali para piedade, né, eusébia, significa piedade ou devoção prática, é um comportamento que honra a Deus em todas as esferas da sua vida, no lar, no trabalho e nas decisões. E o último termo ali, que é o seminotes, significa dignidade, respeito e seriedade moral, e descreve um tipo de sobriedade respeitável. Não apenas moralidade, né, mas uma postura nobre, ética e irreverente, não irreverente. Postura nobre, ética e reverente. A dignidade cristã é fruto do temor do Senhor e da consciência da missão. Pode passar, fazendo um favor? Aqui foi o que nós colocamos, né? A mensagem que nós proclamamos e a vida que é apresentada para os outros, ela precisa caminhar juntas. Se eu não me engano, é Spurgeon que diz que muitas vezes a nossa vida prática é a Bíblia que muitas pessoas começarão a ler, né? Então é a nossa conduta. O testemunho da igreja deve apontar para a verdade de que há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens. Então, meus irmãos, esse versículo 5 de 1 Timóteo, no capítulo 2, grava na sua Bíblia, porque eu fiz questão de procurar, inclusive nas duas versões católicas que eu tenho da Palavra de Deus, e não é um versículo alterado, eles estão lá. Então, que talvez numa conversa, num processo de evangelização, em profundo amor, na direção do Espírito, se a pessoa se propor a ouvir aquele irmão católico que está nos ouvindo em amor, se propor a basear na Bíblia, porque isso é o mais importante, né, que nós não fiquemos focados em opiniões, mas naquilo que a palavra de Deus diz. Esse seria um dos versículos bastante interessantes para explicar que nós cremos na palavra e que nela diz que há um só mediador entre o Senhor, Deus, e nós, seres humanos, e que não há outro, que Ele é suficiente, né? Eu tenho tido a oportunidade de conversar com algumas colegas para ouvir como elas entendem primeiro. Essa tem sido essa primeira fase. E é bem interessante como é construída
uma teologia que talvez na cabeça dela até faça sentido, mas nós precisamos, inspirados por Deus, amando em primeiro lugar, respeitando, né? Mas sempre que possível, nos pautar naquilo que a palavra diz. Eu fiquei bem feliz quando nas versões que vi, não foram tiradas, está lá, né? Então, assim, a palavra está lá, o termo está lá, o versículo que nós temos que gravar, que apontar para uma oportunidade, ele está lá. E aqui diz, meus irmãos, num tempo de superficialidade moral e confusão de valores, a igreja precisa refletir a beleza da santidade por meio de homens e mulheres que vivem com dignidade e piedade, não apenas no culto, mas também e principalmente na sociedade. Pode passar. É aí mesmo. Ele vai dar essa ênfase, né, na questão de Jesus ser o único mediador. Então, naquele contexto, como nós dissemos, havia na cidade de Éfeso, era um local de profusão econômica, de profusão religiosa também. Havia um templo, né, a deusa Ártemis. E então, há um reforço desse discurso, dessa narrativa que é preciso da palavra do Senhor, que diz que há um só Deus e um só mediador. Esse versículo é uma das declarações mais diretas e poderosas do Novo Testamento sobre a centralidade exclusiva de Jesus Cristo na salvação. Com ele, Paulo afirma duas verdades. Há um só Deus, então rejeitando qualquer tipo de politeísmo ou qualquer concepção que relativize a soberania divina, e um só mediador, rejeitando então qualquer outro canal espiritual como necessário entre Deus e os homens. Essa verdade é o fundamento do discipulado, porque esclarece que não há outro caminho para o Pai senão por meio de Jesus. A mediação de Cristo ela é exclusiva, pessoal e eficaz, e necessária para que todos reconheçam que todo acesso ao Pai somente é possível pela obra redentora de Cristo. É por isso, meus irmãos, que todas as orações, ou a boa parte dela, a maioria delas, ou no início, ou no meio, ou no fim, nós falamos em nome de Jesus, né? Porque nós entendemos que quando vamos a Ele, ainda que nos achemos dignos, ainda que não soframos com alguns pecados, né? Ainda assim, sobre os nossos olhos, nós precisamos ter essa concepção de que quem construiu essa possibilidade foi o sangue de Cristo derramado na cruz por nós, e é por causa dele, por causa do nome dele, né? E isso independe de méritos, é que nós podemos nos achegar a Deus. Qualquer ensino que coloca outros mediadores no lugar de Cristo nega essa verdade essencial. E a mediação de Cristo não é apenas verbal ou representativa, mas ela é sacrificial. E eu acho bem interessante, meus irmãos, eu até anotei, a única parte que eu anotei, assim, fazendo uma inferência minha a respeito, é que quando a gente olha para aquilo que Jesus fez na cruz, quando a gente mergulha na leitura daquilo que tem na palavra do Senhor a respeito, ou se fundamenta em livros que falam a respeito da obra de Cristo, um muito bom, eu preciso relê-lo, mas A Cruz de Cristo, do John Stott, da ABU Editora. É impressionante, meus irmãos, porque talvez o mundo, ele vai dizer que para você encontrar o seu valor, você deve olhar para si mesmo e procurar entender como possuidor de qualidades, dons, potencial, e que é nisso que você encontra o seu valor. Mas começa a ter um problema quando você, de repente, começa a colocar o seu valor naquilo que você faz, e de repente você conhece uma pessoa que faz aquilo que você faz melhor do que você. Então, a gente começa a entrar em crise. Há quem diga que a comparação é a mãe da frustração, né? E olhando, o que me veio ao coração a respeito dessa mediação de Cristo ser sacrificial é que nós precisamos ter esse entendimento cada vez mais amplo sobre aquilo que aconteceu lá no Calvário. Nosso chamado, então, é olhar para Jesus e compreender que, pela iluminação do Espírito, o nosso valor é apontado por Deus ao sacrificar o seu único Filho no meu e no seu lugar. Ele me criou, como eu falei, me abençoou com a vida, me mostrou a verdade, me salvou em Jesus e enviou o seu Santo Espírito para capacitar a ter uma vida que o honre e que o glorifique. Nós precisamos ter esse entendimento, meus irmãos, que falta
há muitas pessoas que ainda entendem que precisam fazer alguma coisa para que Deus os ame, né? Isso é mais forte, mais enraizado nas nossas vidas do que você possa pensar, né? Eu cresci num ambiente religioso, em tese, evangélico, mas que na sua teologia, na sua forma de apresentar, você via claramente a ideia de mérito, a ideia de que eu cheguei a escutar isso, meus irmãos, que é um pouco assim inconcebível, que basta que você crendo na morte vicária de Jesus é o suficiente para que você seja salvo, né? Que você precisa de alguma forma auxiliar esse processo. Então, assim, a cruz ela é central na vida do cristão. E em oração, nós precisamos ter essa concepção, essa percepção do valor que nos foi dado quando Deus derrama toda a sua ira num sangue inocente, no Filho dele, né? Para que agora, nesse momento, nós pudéssemos ter uma vida que nos achegasse a Ele. Isso é muito mais triste quando a gente percebe que, com todo esse sacrifício que Cristo fez para que nós nos achegássemos ao Senhor em oração. E aqui eu faço um parênteses, meus irmãos, porque nós professamos uma fé de um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Então nós não precisamos nos dirigir a um local específico para orarmos, né? Aqui nessas paredes, embora seja um local muito especial, que deva ser cuidado, que deva ser mantido, que deva ser alvo do nosso investimento, do nosso cuidado, mas o Senhor habita tanto aqui quanto na nossa casa, quanto no nosso trabalho. Então, assim, não há um local específico, não há um ritual que nós tenhamos que fazer, proclamar, falar algumas palavras mágicas para que, né? Não há amuletos através dos quais a gente possa se firmar, né? Deus está a uma oração de distância. E ainda assim, com todo esse sacrifício, com toda essa facilidade, claro que Ele pede, né, Jesus orienta que nós procuremos um local onde não sejamos atrapalhados por interferências, para que a gente possa priorizar os momentos com Deus. Ainda assim, a oração possa ser, por muitos de nós, algo que nós deixamos como último recurso. Depois que eu tentei por minhas forças, depois que eu pedi ajuda, depois que as coisas começaram a não dar certo, daí eu me lembro que, então vamos orar. Então vamos orar, né? Quando deveria ser a primeira e mais correta alternativa e atitude para isso, né? Concluindo, meus irmãos, o capítulo 2 de 1 Timóteo revela que a vida da igreja do discípulo não é construída em torno de cerimônias vazias, mas de práticas espirituais que devem refletir o caráter de Cristo no mundo. A oração não é somente devoção pessoal, mas ferramenta de transformação comunitária e social, abrindo caminhos para o agir de Deus na história, nos desafiando a viver de maneira íntegra, coerente e respeitável em todos os espaços. O testemunho do crente, ele precisa ser autêntico, não deve se limitar aos púlpitos da igreja, mas se expressa fortemente no caráter, nas palavras e nos relacionamentos. Uma igreja que vive em santidade e reverência aponta para o reino com mais força do que qualquer discurso, do que muitos discursos. Acima de tudo, essa lição nos conduz a Cristo como único mediador. Ele é o centro da oração, o fundamento da nossa dignidade e o único que pode nos conduzir ao Pai. Tudo que somos e fazemos como discípulos deve girar em torno dele. Meus irmãos, eu acho bem interessante, né? A gente tem assistido alguns batismos também na igreja e me lembro do meu. Porque essa palavra, meus irmãos, que nós professamos como sim, quando diz que você aceita, você recebe, né, a Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, eu creio que é algo para que nós pensemos bem, né, sobre esses termos que nós damos: único, suficiente, Senhor.
Então, assim, não são apenas pronomes de tratamento, não são apenas substantivos ou palavras que a gente professa de uma forma vazia, mas isso precisa ecoar nas nossas vidas. Ter esse entendimento de que Ele é o único caminho, a única verdade. Ele não é o caminho, um dos caminhos, Ele é o único caminho. Ele não é uma verdade ou uma das verdades. Embora a gente respeite, né, nessas conversas com o Eduardo, também eu precisei explicar para ele essa questão do respeito. Porque professar que Jesus é o único caminho, no meio de uma sociedade que diz que todos os caminhos, acho que a Nídia tratou isso na aula passada, todos os caminhos levam a Deus, porque eu entendo que isso é verdade para você, mas a verdade ela é relativa, depende do ponto de vista. E nós, de uma forma respeitosa, mas ousada, precisamos proclamar que eu respeito o que você diz, eu entendo o que você está falando, mas a Bíblia diz, e eu creio, que não há outro caminho senão Jesus Cristo. E eu disse a ele que falar isso, né, emitir a sua ideia, professar a sua convicção e a sua fé, não era desrespeitar o outro. O outro acredita daquela forma, a gente precisa respeitar, mas ele também precisa sustentar, né, que a Bíblia diz que não há outro caminho, né, que não há outra verdade. Essa iniciativa que nós temos que ter também, com relação à nossa integridade, né, achei muito bonito, ela não está aqui, mas acho que está com os jovens, o testemunho que a Manu trouxe no dia das 12 horas de oração, ela chegar a essa convicção que a vida dela precisa ser consonante à mensagem tão jovem, né, algo que o Espírito Santo quem tem ministrado sobre o coração e sobre a vida dela, ela já percebeu, e nós todos sabemos disso, o quanto a questão de você pertencer a um grupo pode, muitas vezes, querer custar os seus valores, as suas questões. Então, achei muito, muito tocante, muito bonito o testemunho que ela nos deu lá na praça, no fim das 12 horas de oração. E nós precisamos ter esse entendimento, meus irmãos, que as pessoas verem Cristo em mim não é opcional, sabe? Se elas não estão vendo alguma coisa, talvez eu precise repensar sobre a minha vida, porque nós temos o Espírito Santo, nós somos seres humanos, não somos super-heróis, né? Muitos de nós padecem, aliás, todos nós padecemos as mesmas dificuldades, doenças, experimentamos perdas, né? Mas as nossas reações frente a tudo isso, as nossas percepções sobre isso, né, precisam necessariamente ser diferentes, porque há em nós o Espírito da vida, há em nós o Espírito Santo. Precisa ser diferente daquele que não tem o Espírito Santo, aquele que não tem o Senhor, né? Não porque nós queremos forçosamente, mas porque há dentro de nós algo diferente do que há dentro das outras pessoas. Nós precisamos entender que esse testemunho, né, esse testemunho é muito interessante, porque é bem isso que a palavra diz mesmo, né? Quando você é chamado a testemunhar, é porque você estava presente ali, você é uma parte ativa daquilo que aconteceu. Por isso que te chamam muitas vezes em peças judiciais, né, que você vá lá e seja um testemunho daquilo, dê o seu testemunho daquilo que você viu, daquilo que você presenciou ali. Em Atos, há uma menção aos discípulos, dizendo que chegaram aqueles que estão, basicamente, colocando fogo no mundo, né? Assim, transformando a realidade que lhe é colocada, não por revoluções violentas, mas por amor. Atos diz que a igreja se reunia diariamente e o Senhor ia acrescentando dia a dia aqueles que eram salvos, justamente porque havia algo diferente que fazia com que as pessoas quisessem ir, né? Eu já disse isso aqui num exemplo, que eu nunca tinha ido, não fazendo propaganda, meus irmãos, mas nunca tinha ido ao Old Park, né? E daí, assim, as pessoas que vinham assim, animadas logo depois e falavam, enchiam a boca para falar como é legal, como é bacana. E assim, não só o Old Park, mas já conversou com alguém que foi a um local bem bacana e que deseja que você vá também? Às vezes, ela é a maior propaganda, ela faz a maior propaganda do local a ponto de talvez você nem pensasse a respeito.
Mas assim, aquilo é tão vibrante nela, é tão efusivo, que te contamina, que te contagia, que você quer ir. Porque falar, eu não conheço, mas da forma como você está falando, olha, você experimentou, porque tem uma torta que é uma delícia, não sei o quê, aquilo que só da descrição da pessoa você já enche, né, a sua imaginação, e você, assim que possível, eu quero experimentar, e daí fica com aquela questão da vontade. E uma vez eu pensando a respeito disso, eu, no início da minha caminhada cristã, evangelizando uma pessoa. E, meus irmãos, as minhas falas eram tão sem vida que eu acho que nem eu mesmo acreditava naquilo que eu estava falando. Então a gente ri, mas assim, eu estou falando daquele que mudou a minha história, que, segundo a palavra, tirou-me do império das trevas e me levou para o reino da sua luz. Estou falando daquele que me deu a oportunidade da vida eterna. Então é claro que nós temos os nossos momentos, mas me chamou a atenção como muitas vezes falta esse entusiasmo, esse fogo, essa chama, essa vida, né, muito dentro de nós, pulsante em nós, a ponto de talvez fazer o outro. Não, mas eu já sei sobre Jesus, eu já li sobre Jesus, eu já assisti pregações, eu já assisti apresentações de Páscoa sobre Jesus, mas que o Espírito Santo possa nos tomar de tal forma que a pessoa fique com aquela pulguinha assim, mas o que Rafael tem? O que é esse Jesus que ele está falando que eu acho que eu nunca percebi? Acontece muito isso, meus irmãos. Às vezes, no início da caminhada, quando eu recebi alguns amigos missionários aqui. Vou citar um que é o pastor China, quando nós estávamos, acho que muitos conhecem, ali de Curitiba, quando nós estávamos em Timbó, na tenda em Timbó. E ele faz amizade e é impressionante como ele te conhece agora e parece que é o seu melhor amigo. Ele consegue fazer isso. Eu sei que é uma habilidade. E daí ele precisava comprar umas coisas no centro, a gente estava no nosso intervalo, foi para lá. Meus irmãos, era 1 minuto. É para um bom dia, tudo bem, não sei o quê. Daqui a pouco, nós estamos com uma tenda, porque Jesus, porque não sei o quê. Eu olhava para ele assim, ele precisava de 1 minuto, né? Para que aquilo que pulsava dentro dele fosse colocado, transbordasse para fora. Eu me lembro de uma situação que eu e a irmã Maricélia, começamos a conversar com ele sobre estratégia de evangelismo, e passou 10 minutos, a gente parou e olhou assim, as 40 pessoas da tenda estavam paradas, olhando, assim, admirando o que ele estava falando. Então, acho muito interessante, e como nós precisamos buscar esse dinamismo, né? A palavra que vai falar sobre o Espírito Santo, se eu não me engano, é dunamis, né? Esse dinamismo, esse dinamite que nós precisamos, que vai explodir no nosso coração de empolgação quando a gente fala e emana Jesus para a vida das pessoas. As perguntas, irmãos, para que a gente possa refletir, né? Pode passar, por gentileza? Isso ele coloca aqui para que nós pensemos mesmo e respondemos cada um a si mesmo. A pergunta 1, a oração tem sido prioridade na sua vida pessoal? Gastamos tempo com aquilo que é prioridade, né? A pergunta 2, como a sua vida diária expressa a piedade e a dignidade que Paulo descreve neste texto? E a pergunta 3, sua maneira de viver facilita o caminho para que outros conheçam a verdade? Então fica esse chamado, essa reflexão para todos nós, meus irmãos, que ser testemunha de Cristo, né, viver uma vida como um discípulo, ter Ele de fato como único, como suficiente e como Senhor, não é opcional. Nós precisamos, pela graça e misericórdia, alguém, por favor, a Nídia, tá. Pode falar, Nídia. Acho que está desligado. Está desligado. Ligou. Não? Eu acho que faltou a revista ressaltar um ponto sobre oração. Sim. Que eu sinto falta nesse pensar no discipulado e na oração, que é o sobrenatural, sabe? Por vezes, quando nós não acreditamos no sobrenatural
que nós buscamos em Deus através da oração, nós não motivamos pessoas a acreditarem no sobrenatural. E na nossa caminhada cristã, eu acho que se a gente abrisse aqui, 90% das pessoas poderiam testemunhar de situações sobrenaturais de Deus através da oração. Sentimentos que são mudados de forma que às vezes a gente pensa que o sobrenatural é fazer chover fogo do céu, né? Mas não é. Quando você busca na oração, Deus muda situações desde aquilo que nós sentimos ou pensamos diante de alguma situação que parece imutável para nós, como muda outro, como cura pessoas, como abre portas que nós não imaginávamos, né? E tudo isso nós buscamos através da oração. A caminhada de Jesus era muito motivadora no sentido de orar. Por que o Filho de Deus se retirava tantas vezes para orar? Por que ele ensinou discípulos a orarem? Por que ele buscou essa prática, né? Para que nós crêssemos que há algo sobrenatural em buscar a Deus em oração, né? E é muito importante que, primeiro, a gente acredite nisso, para que a gente possa fazer com que outras pessoas acreditem nisso, quando nós ensinamos, quando nós discipulamos. Até mesmo com as nossas crianças, com os nossos filhos, né? Porque às vezes parece que orar é dizer, não, muito obrigada, Deus, porque eu tenho comida na mesa, porque vai que eu não agradeço e não reconheço, né? E a gente passa uma ideia de um Deus muito mais punitivo do que de mostrar mesmo, olha, nós estamos passando por uma dificuldade, vamos buscar a Deus, porque Deus responde sobrenaturalmente às nossas orações, né? Então, eu queria lançar esse desafio para nós pensarmos juntos no discipulado. A importância de nós acreditarmos no sobrenatural de Deus e de ensinarmos outros que é através da oração que nós trazemos diante de Deus, desde Deus, eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas esse mês, abre uma porta de emprego para mim. E Deus age sobrenaturalmente, mas como Deus também age, Deus muda o meu coração em relação a isso, em relação a esta pessoa, e Deus age sobrenaturalmente e muda o nosso coração, né? Quando nós falamos nos casais há pouco tempo sobre perdão, né? Como o perdão é um processo de cura, muitas vezes, que depende totalmente do sobrenatural de Deus, porque Ele tem que mudar duas pessoas, e às vezes mais pessoas ainda, e Deus age sobrenaturalmente, né? Então, cremos nisso e discipularmos pessoas a crerem nisso, no sobrenatural de Deus que acontece na nossa caminhada. Vou devolver para o pastor, porque eu acho que ele queria falar. Ele está tímido. Bom, ouvi a aula do Rafael, né? Eu acho que faltou um pouquinho do link entre a oração e o discipulado. Nídia tentou fazer um pouco esse link, né? E eu faço uma leitura que é o seguinte: a oração ela é muito importante em todas as etapas do discipulado. Então o apóstolo Paulo estava passando lá pela cidade de Listra e conheceu aquele menino chamado Timóteo, menino prodígio da cidade lá, todo mundo gostava dele, era um menino bom, um menino que tinha o coração em Deus. E o apóstolo Paulo falou, bom, eu vou começar a discipular esse menino. Ele já é um menino bom, já tem uma visão legal do evangelho, mas eu quero levar ele a outro nível. E qual foi o primeiro passo do apóstolo Paulo? Começar a ensinar ele a orar, a viver uma vida de oração. E nós não podemos perder de vista esse ponto na caminhada do discipulado. Nós não precisamos ficar ensinando aqui 50 anos que a gente precisa orar, né? Todo mundo sabe que a gente precisa orar, os irmãos aqui já são bem maduros na fé e sabem que isso é importante para a nossa vida. Mas isso é muito mais importante quando nós estamos falando sobre a responsabilidade de levarmos outras pessoas a Cristo. Porque é bem verdade que muitos de nós aqui, quando conhecemos a Cristo, começamos a caminhar com o Senhor, alguém nos ensinou os princípios do Evangelho, nos ensinou quem é Jesus, como que funciona a dinâmica da salvação, essas coisas. Mas raramente alguém nos pegou pela mão e disse assim, meu filho, vem aqui que eu vou te ensinar a orar. Eu quero fazer um discipulado com você, mas não para estudar revistinha, não para simplesmente ler a Bíblia, mas para ensinar você a orar, a gastar tempo na presença de Deus, a amar estar na presença de Deus, a sentir quem Deus é. E eu tenho a impressão que certamente o apóstolo Paulo ensinou isso a Timóteo, porque o texto começa dizendo, Timóteo, lembra de uma coisa? Antes de tudo, antes de qualquer outra coisa,
Nós precisamos cultivar a vida de oração. Você precisa orar pelas outras pessoas, você precisa orar com as outras pessoas, você precisa acreditar que todas as respostas estão em Jesus, e a oração faz completa diferença. Por exemplo, quando nós queremos testemunhar da fé para alguém, qual o primeiro passo que nós precisamos tomar? Orar. Porque é o Espírito Santo de Deus que vai amolecer aquele coração para que a semente do Evangelho germine. Então, se nós não estamos orando por alguém que nós queremos compartilhar o Evangelho, a chance da nossa mensagem ser rejeitada cresce exponencialmente. Então, nós oramos a priori, oramos: Senhor, me capacita, me dá uma boa palavra para que eu possa falar do amor de Deus, abre o coração dessa pessoa para ouvir o Evangelho, e Deus vai trabalhando na vida dela antes mesmo de nós falarmos. E quando nós falamos, nós continuamos orando para que aquela palavra que nós compartilhamos, seja um testemunho, seja um convite, seja algo que nós entregamos, faça diferença na vida daquela pessoa. E muitos aqui, talvez que já viveram alguma experiência de discipulado, sabem que a oração é fundamental no processo de discipulado. Porque, muito bem, você pregou do Evangelho de Jesus para alguém, essa pessoa aceitou a sua mensagem, você conseguiu marcar uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, para sentar com ela e compartilhar o Evangelho. Quem já teve essa experiência sabe que automaticamente o inimigo se levanta e começa a trabalhar contra esse processo. Vem problemas, lutas, tribulações, situações adversas. E se a pessoa que está envolvida no processo de discipulado não tem vida de oração, não ora, não repreende a ação do mal, não aprende a identificar as armadilhas de Satanás, a falsa voz do inimigo, o processo de discipulado vai por água abaixo. Porque não depende da nossa inteligência, não depende da nossa capacidade, não depende da nossa força, não depende de nada, depende única e exclusivamente do poder de Deus, do milagre, como a Lídia falou, né? Depende do sobrenatural de Deus para que aquela vida seja transformada. E nós não podemos fazer nada no mundo sobrenatural, a não ser pelo poder da oração. Então nós oramos em todos os processos, e mesmo quando a pessoa crê em Cristo, ela se converte, se torna irmão nosso aqui da igreja, nós precisamos manter a chama da oração acesa. Então o desafio que eu gostaria de fazer acerca dessa palavra do estudo de hoje, é o seguinte: se você ainda é uma pessoa que não aprendeu a orar direito na sua vida, você precisa de discipulado, você precisa aproximar de alguém que sabe orar e aprender a orar. Porque é impossível que você seja um bom cristão se você não tem vida de oração. Então você precisa se aproximar de alguém que vai ensinar você a orar. E eu sei que nessa igreja existem muitas pessoas com essa capacidade. Você só precisa ser humilde, aceitar sua posição e dizer: eu não sei orar direito, eu não tenho vida de oração, eu preciso aprender isso. E algumas pessoas aqui com certeza vão poder lhe ajudar nisso. Segundo, se você tem uma vida de oração, se você conhece a Deus, você precisa se comprometer a orar por outras pessoas e ensinar outras pessoas a orar. Então, agir eficazmente, ativamente no processo de discipulado, intencionalmente no processo de discipulado, orando por pessoas que não conhecem a Cristo e também orando por pessoas que precisam da ação sobrenatural de Deus na vida delas, se colocando na posição do apóstolo Paulo nessa dinâmica de discipulado entre Paulo e Timóteo, né? Tem a posição de Timóteo, aquele que precisa aprender a orar, e tem a posição de Paulo, que é aquele que está ensinando, edificando em oração a vida de outras pessoas. Então, sem oração é impossível, e nós precisamos aprender isso. Acho que isso é algo bem interessante dessa relação entre Paulo e Timóteo no que diz respeito ao discipulado e à oração. Obrigado, pastor Nídia. Tem mais alguém? Gostaria de... Pastor Rogério, está chegando o microfone. E uma coisa que eu tenho muito comigo: a oração não é um sentimento, como é o perdão não é um sentimento, ler a palavra não é um sentimento. Eu não sinto, eu sinto agora que tem que ler a palavra, eu sinto agora que tem que perdoar, eu sinto agora que tem que orar. É uma decisão, eu decido fazer isso daí, a minha vida tem que ser assim. É uma atitude que precisa acontecer na minha vida. É igual quando a gente pensa na terça-feira de manhã aqui. Eu sei que vários irmãos podem estar aqui, mas é uma decisão, né? Se você esperar sentir que precisa estar aqui na terça-feira de manhã, você não vai sentir nunca, o diabo não vai deixar. Agora, quando você decide estar aqui, é diferente. Você dá um soco na cabeça dele e vem, entendeu? Precisamos decidir nesse sentido. A oração tem que fazer parte, com certeza, da nossa vida. Não é um sentimento, é uma decisão.
Muitas vezes, na caminhada cristã, eu percebi que as minhas orações eram extremamente utilitaristas. Sabe, a gente só ia ao Senhor quando precisávamos de alguma coisa. Quando me tornei pai e comecei a entender como é ruim quando o filho vem a você apenas para pedir coisas, mas não para gastar tempo com você. Não é o caso do Dudu, tá, gente? Porque ele é um grude com a gente. Ele, às vezes, eu quero fazer coisas juntos. E assim, achei bem interessante quando uma pessoa falou a respeito de Jesus, né? Que parou para pensar, claro que ele tinha um ministério, né? Nós vimos algumas reuniões passadas que, numa reunião de oração, no culto de quarta-feira, o pastor Sinésio trouxe a palavra que, por exemplo, para escolher os 12, ele passou a madrugada toda orando, né, para que a noite toda, a madrugada toda orando, porque era uma decisão muito importante, né, era uma coisa muito importante. Mas assim, um pastor, Paul Washer, ele falou assim, já parou para pensar que talvez ele só quisesse ficar com o pai dele? Ele queria ficar com o pai, ele conviveu o tempo todo com o pai. Está ali, então claro, ele era capacitado, tudo, mas era uma relação de intimidade, né, com o Senhor. E de fato, nós precisamos, acho que, ter essa ênfase muito grande pela fé. Entendermos quem Deus é, né? Como a Nídia colocou essas questões. E assim, eu acho que uma das formas da gente mensurar isso é quando alguns testemunhos nos vêm à mente, minha querida irmã, assim. Porque às vezes a gente tem de racionalizar ou achar assim, isso foi uma verdade para aquele irmão, mas como se Deus tivesse filhos preferidos, então naquele caso ele atendeu, mas que no meu caso ele não vai atender. Então isso eu acho que faz com que a gente limite. Nós precisamos entender que servimos a um Deus que pode todas as coisas, né? Que age sobrenaturalmente e que é capaz de transformar um coração petrificado, como a palavra diz, num coração apto a receber o Evangelho. E é importante, é interessante, meus irmãos, há um texto que me assusta um pouco, mas quando Jesus ele compara, dizendo que haviam 2 homens que deviam a um determinado senhor. Um devia 50, outro devia 500. Veio o Senhor e perdoa a ambos. Quem o amará mais? É a pergunta. E a pessoa, né, com quem ele está falando falou, naturalmente, aquele que é mais perdoado, esse é o que mais ama. E é impressionante, meus irmãos, como algumas situações de pessoas, como por exemplo o pastor Abdala, que a gente viu aqui, quem teve a oportunidade de ver o testemunho dele ou ler o livro dele, olha o que Deus é capaz de fazer na vida de um ser humano que abre seu coração, né? Completamente imerso às drogas, completamente avulso à religião, avesso à religião cristã, ao cristianismo, e quis o Senhor transformá-lo num arauto, né, num mensageiro da palavra dele, transformando e dizendo que não há coração que a minha misericórdia não seja grande o suficiente para alcançar. Amém? Meus irmãos, queria convidar você a curvar sua cabeça para que finalizássemos esse momento orando ao nosso Deus. Pai querido, nós aqui estamos, teus filhos, teus servos, a tua igreja, Senhor, invocando a ti em nome de Jesus. Agradecido pela ação do teu Espírito, agradecido, ó Deus, pela tua palavra, pela liberdade que nós temos, Deus, de nesse espaço abrir a Bíblia e poder falar dela, e poder, ó Deus, conversar sobre ela e poder aprender sobre ela. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, nós somos gratos a Ti, sabendo que esta não é a realidade de muitos países, de muitas pessoas. Mas nos ajuda, Senhor, a não usarmos dessa liberdade para não fazermos isso, Pai. Nos ajude a entender, ó Deus, que nós precisamos do Senhor. Nos ajude a entender que, de fato, sem o Senhor nós nada podemos fazer. Nos perdoe, Senhor, por nossa autonomia rebelde em muitas questões. Nos perdoe, Senhor, por confiarmos demais em nós mesmos em tantas ocasiões a ponto de não investirmos tempo orando ao Senhor. Obrigado pela sua misericórdia de um pai que mesmo quando o filho se coloca em confusão, por não tê-lo buscado, por não tê-lo ouvido, ainda assim a sua mão misericordiosa, o seu convite a recomeçar, a sua palavra de restauração, ela é tremendamente ampla, Senhor, que nos recebe, que nos ensina.
ó Deus, que nos perdoa. Tua palavra diz que o Senhor, ó Deus, lança no mar do esquecimento todos os nossos pecados. E nos convida a recomeçar, ó Deus. Pai querido, o Senhor nos vê, Senhor, naquilo que vamos nos formar em Ti. Às vezes nós nos focamos naquilo que estamos vendo em nós agora. E a Tua palavra diz que é o Senhor quem tem os pensamentos de paz, de futuro a nosso respeito. Nos ajude a ancorar o nosso coração, ó Deus, orando a Ti, dependendo de Ti. Mas, Senhor, nos ajude também a fazer aquilo que o Senhor nos chama a fazer, que é multiplicar discípulos, Deus. E ajude a entender que se a nossa vida não está em convergência com isso, alguma coisa está errada. Porque é isso que o Senhor nos chama a fazer, ó Deus. Esse modelo de um a um, Pai. Então desperta o nosso coração para aquela pessoa que convive conosco. Ó Deus, que talvez não tenhamos percebido, mas que está com fome e sede do Senhor, ó Deus. Nos ajude a corrigir os nossos testemunhos naquilo que estamos errados, naquilo que precisamos melhorar, ó Deus. Faça isso somente pela ação do Teu Espírito, porque nós já declaramos a nossa incapacidade de fazer por nós mesmos, Senhor. Mas, Senhor, que nós humildemente nos submetamos a Ti em oração, ó Deus, e permitamos ser moldados, Pai, sermos amassados, como cantamos, ó Deus, que queremos ser um vaso novo, e se necessário for, que sejamos quebrados, Deus. Porque o Senhor tem algo melhor para nós, para que sejamos refeitos e que possamos ter uma vida, Senhor, que de fato glorifique a Ti. Tua palavra diz que o Senhor odeia a mornidão, Pai. Nos ajude, Senhor, a sermos quentes, Pai, a não sermos frios, nem mornos, Pai. Não é opcional, Senhor. Nos ajude, Pai, nos incomode através da ação do Teu Espírito, para que passemos mais tempo com o Senhor e que Te priorizemos em todas as coisas. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos, Pai.